Shalom, Reverinho, eu sou Roshi Ezra, criador do canal Orra Torá, Luz da Torá, dando continuidade às abordagens que nós temos feito nos vídeos anteriores, onde temos falado de apostasia dentro de uma perspectiva judaica, aproveitando o ensejo onde nós estamos no período de Hanukkah. Então trago alguns materiais falando de apostasia, é óbvio, dentro de uma mentalidade judaica, entendendo que a expressão apostasia ela só faz sentido se nós compreendermos que quando os textos do Ketuvim Netzarim, do chamado Novo Testamento, fala de apostasia, ou seja, de um desvio, de um abandono da fé, o texto está falando necessariamente de um desvio e um abandono da fé dentro de um modelo judaico. Quando Ravi Shaul ele fala, porque aquele que é da fé, ou da emuná, ele é filho de Abraão, ele está dizendo de que emuná? É óbvio que é de uma emuná judaica. Então não faz sentido nós nomenclaturarmos o cristão e o cristianismo como uma apostasia, tendo em vista que a construção cristã ela é de forma totalmente desvinculada do pensamento judaico. Ou seja, todos os elementos que serviram como base do pensamento, da construção teológica judaica, ela não tem amparo legal conforme é encontrado dentro do judaísmo. Ela fere diversos princípios. Então, em um outro material, nós iremos falar um pouco de uma forma mais pontuada sobre isso, com base na lei judaica e no desenvolvimento do pensamento teológico, né? Então, por hora, vamos comentar sobre isso. E eu gostaria de tomar como base desse nosso estudo, que será um estudo rápido, mas com um conteúdo enriquecedor, é a paraxá dessa semana, que é a paraxá Vayeshev, e habitou, que inicia-se no capítulo 37 do Sefer Bereshit, o livro de Gênesis, aonde necessariamente no verso 3, nós temos ali uma expressão hebraica que ela nos faz um apontamento, uma revelação, conforme os códigos judaicos. E o texto, necessariamente, que nós iremos ler, ele é o versículo 3 do capítulo 37, que diz assim: E quando seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que qualquer um de seus irmãos, eles o odiaram tanto que não puderam falar uma palavra de amizade com ele. Algumas versões vão trazer que eles não puderam falar pacificamente com ele. Essa expressão, de palavra de amizade, ou falar pacificamente com ele, dentro do texto hebraico, ou seja, a expressão hebraica que é utilizada para amizade ou pacífico, é a expressão le shalom. No texto hebraico ela vai aparecer assim, só que com um prefixo, um lamed, né, prefixado, que eu só coloquei só a expressão relacionada com shalom. E observem que a expressão shalom, aí dentro desse texto, ela tem 3 consoantes hebraicas e alguns diacríticos. Nós temos alguns sinais aí de pontuações, de cantilações que estão, de certa forma, relacionados com até mesmo o término do versículo, que não convém nós explicarmos isso agora. Então você tem shalom, né? A expressão shalom, normalmente ela é escrita com Shin, Lamed, Vav, ou Rolen Vav e um Men Sofit, conforme essa expressão aqui. Então observe que da direita para a esquerda nós temos um Rolen Vav, que é um tracinho em pé com um pontinho em cima, como se fosse um I, né? Então essa expressão na sua forma plena. Na sua forma defeituosa, Shalom, nós temos a ausência desse Vav. E foi pontuado aqui nessa semana no estudo na comunidade Beit Sadi, que é a comunidade onde nós estamos, né, onde nós praticamente nos desenvolvemos ali, e essa semana o Rosh Shen, que é o Rosh da comunidade, um dos Roshins da comunidade, desenvolvendo o estudo, ele fez uma citação, citou o Midrash, e ele comentou essa expressão com base na tradição judaica. Ele trouxe uma informação muito bacana, que a ausência desse Vav vai justamente indicar, vai apontar para a desunião dos seus irmãos. Então o texto fala de um clima de tensão, fala de falta de unidade entre Yosef e os seus irmãos, e isso, de certa forma, vai ser pontuado, né, com a ausência do Vav na palavra Shalom. E é interessante que em todo o texto, aí eu fiz uma contagem por curiosidade, em todo o versículo onde essa expressão se encontra, nós temos ali a presença de 11, né? 11 Vav, né? E as tribos, o número de tribos seriam 12, é como se estivesse faltando um, é como se tivesse realmente, de fato, algo incompleto ali entre os irmãos, né? Então, a expressão em si e o texto, ele aponta
para a desunião das tribos de Israel. Então eles apontam justamente para essa dispersão, só que uma dispersão interna. E isso é muito significativo porque dentro desse período que nós estamos, que é o período de Hanukkah, é natural muitas lideranças messiânicas comentarem, fazerem citações do livro de 1º e 2º Macabeus, apontando os contextos históricos, as situações relacionadas com perseguição dos gregos em relação aos judeus, o impedimento de práticas judaicas como Brit Milá, observância de Shabat e tudo mais. E pouco se fala, né, e geralmente se coloca o inimigo judaico ali como sendo Antíoco Epifânio, seus soldados, seus exércitos e seus comandados, né, e na visão tradicional dentro do messianismo é que o inimigo seria os gregos, né, que estavam ali empurrando um helenismo para os gregos. E dentro da tradição judaica, na verdade, o que é mais falado, até mesmo isso apontado dentro dos Midrashes, conforme for, eu estarei abordando mais temas relacionados, utilizando mais citações da tradição. Aqui é uma introdução muito superficial ainda, mas boa parte dos materiais judaicos vai classificar esse evento que acontece ali, que é retratado em 1 Macabeus, como uma Galut Yavam, que seria uma Galut grega. E o que caracteriza essa Galut? Né? Primeiro que ela é vista como a Galut mais interna. Ela é uma das piores Galut. Por que a Galut Yavam, esse exílio, é caracterizado pelos judeus, dentro do judaísmo, como uma das piores? Primeiro, porque um elemento que caracteriza essa Galut é que ela é uma Galut que envolve a não perca da terra, ou seja, os judeus não foram expulsos da sua terra, não perderam a sua terra. E o que torna ela tão perigosa é que os seus inimigos, de acordo com a tradição, são internos. Os adversários de Israel durante esse tempo, eles se levantaram internamente. E isso pode ser facilmente percebido dentro do texto, quando, a partir do versículo 15 do capítulo 1 e o versículo 48 e 49, vai falar que houve uma assimilação, que muitos judeus começaram a assimilar práticas helenísticas e com isso eles começaram a disfarçar as práticas judaicas. Disfarçavam a Brit Milá, disfarçavam o Shabat, eles começaram a disfarçar, ou seja, aquilo não deixou de ser feito, mas passou a ser feito de uma forma totalmente diferenciada, distanciada de uma prática original. Né? E isso se caracteriza por si só já um abandono da Torá e um desvio da fé. Né? Então, os judeus eles vão caracterizar os inimigos internos como sendo os próprios judeus que se aliançaram e estavam então trabalhando para uma desconstrução judaica e a imposição de um pensamento helenístico. E quando se fala de helenístico, o helenístico ou o helênico não é necessariamente o grego, mas ele é um judeu, ele pode ser um judeu que trabalha para uma construção cultural que venha desconstruir a cultura do seu povo, no caso, uma construção grega em detrimento de uma postura judaica. E isso é muito interessante, porque isso já é uma apostasia. Existe um material de um Rav chamado Max Windenberg. Ele vai falar, esse livro é um livro relacionado só com a prática de Hanukkah. O nome do livro é Pautas no Tempo Hanukkah. Então, a edição Família Kingnell, né, do Rav Max Windenberg, é o autor do livro, o escritor do livro. E ele na parte 55, na página 55 do livro, ele vai iniciar um tema que é o inimigo interno. Ele vai dizer assim: há duas características distintas de Galut Yavam, o exílio grego, que o distingue dos demais exílios. Em primeiro lugar, foi uma Galut sem exílio da terra e sem perda do templo. Segundo, que a invasão cultural e a cosmovisão estrangeira da Grécia foi encabeçada por judeus. Então ele vai dizer que a cosmovisão estrangeira da Grécia, a invasão cultural e a cosmovisão estrangeira da Grécia foi encabeçada por judeus. O inimigo mais profundo é o inimigo interno. A verdadeira pressão para a helenização não veio diretamente dos gregos, mas sim dos Mithiavnim, os judeus
helenizados. Então, Matthias Windberg, ele vai falar no seu livro, ele vai, como já foi lido aqui, que quem encabeçou essa invasão cultural, essa cosmovisão grega, foi judeus. Ele vai caracterizar os judeus que se aliançaram e que trabalharam para essa construção cultural helenística como helênicos, e Mitavnim, né, ele vai chamar. E ele aqui vai falar justamente do princípio do pensamento judaico reformista. E eu falei no vídeo anterior que o messianismo brasileiro hoje, ele tem uma postura que ela é tão nociva quanto o reformismo. Porque o reformismo ele vai criar uma divisão, ele acaba criando várias dificuldades, né, e desfragmentação dentro do pensamento judaico, e isso impede justamente o cumprimento da mitzvah de unidade judaica, da unidade judaica. Então você tem praticamente vários partidos dentro do judaísmo, cada um compreende da sua forma, e isso acaba dificultando a unidade. E essa desunião, ela é causada justamente por quê? Por conta dessa desconstrução. Ele vai apontar no seu material que foi exatamente a partir desse ponto que houve uma evolução do pensamento reformista e a desconstrução da tradição. Muitos judeus começaram a trabalhar contra a tradição. Foi quando, então, o processo de desunião e de desconstrução do pensamento judaico começou. Então, é justamente o que acontece hoje, só que motivado por lideranças messiânicas, algumas lideranças nazarenas, e nós temos essa desunião dentro do movimento, né? Quando um cristão que se identifica com o pensamento judaico, ele vê uma pessoa de kippah e talit, vestido de judeu na rede social, falando que é judeu, e ao mesmo tempo falando da Alahá, falando mal do rabino, trazendo assuntos que contêm um grau de complexidade muito grande, que são assuntos haláquicos. O que é um assunto haláquico? Para você que é messiânico, que está me ouvindo e de repente não entende sobre isso. Assunto haláquico é um assunto de ordem comportamental, mas que tem uma característica jurídica. Então, se eu quero discutir Alahá, primeiramente eu discuto Alahá na minha comunidade, com o Beit Din da minha comunidade. Eu não vou discutir Alahá no meu canal, onde eu sei que eu tenho diversos seguidores cristãos que não entendem o que eu estou falando. É claro que eu, como judeu, falar mal do judaísmo, falar mal do rabino, falar mal da Alahá, um cristão assistir eu me assistindo falando dessa forma, ele vai criar o que dentro da hipnoterapia nós chamamos de rapô, uma afinidade comigo, né? Ele vai ver um judeu falando mal do judeu, do rabino, do judaísmo, é claro que ele vai se identificar comigo, o meu canal aqui vai ter vários cristãos me aplaudindo, só que eu, irmãos, eu não estou para ganhar popularidade nem entre o cristianismo, muito menos dentro do judaísmo. Quando eu aceitei a fé judaica, eu aceitei eu sempre tive um perfil e uma firmeza naquilo que eu acredito, né? Dentro do messianismo, eu desenvolvi trabalhos, o canal Honra Torá foi criado dessa forma, onde nós pegávamos ensinamentos antimissionários, que contextualizavam os versos, os versículos, as porções do Novo Testamento, dos escritos nazarenos, de forma errada e maliciosa, para desconstruir a emuná nazarena. Eu sempre combati isso. Então, eu não acho também que é apropriado um nazareno ou um messiânico pegar trechos da Alahá e expor de forma errada ou expor para um público que não pode discutir, que não está apto a debater com ele sobre isso. Então, a Alahá a gente discute dentro da comunidade. Se um dia o messianismo no Brasil chegar a um ponto de unidade, onde nós tivermos um Beit Din, um Nassi presidindo esse Beit Din, e nós ali como de repente juízes compondo esse corpo diretivo, né, aí a gente pode discutir a Alahá entre nós ali. Agora, enquanto isso, é muito fácil eu falar de Alahá para um público que não vai poder julgar o que eu estou falando, não é nem honesto da minha parte. Então eu vou criar o quê? Dissidência, eu vou criar separação, eu vou criar divisão, né? E o pensamento reformista, ele flexibiliza ao ponto de desconstruir. É exatamente o que o messianismo faz hoje no Brasil. É exatamente. Só que por que o messianismo faz isso? Porque não quer praticar. Muita gente fala mal da ortodoxia, mas não conhece a ortodoxia.
Quando se fala de ortodoxia dentro da visão messiânica brasileira, a pessoa ele é reportado lá no cristianismo quando falava de judeu ortodoxo. Ele tem uma visão negativa que ele aprendeu na igreja evangélica, na escola bíblica dominical, de ortodoxia. Ele não entende o que é ortodoxia. Eu não estou com isso também dizendo que não há elementos que podem ser complicados a uma prática judaica nazarena. Só que isso é discutido de forma interna. Só que quando eu falo negativamente da tradição e da ortodoxia, eu crio separações, eu crio divisões. E é justamente essa postura de desconstrução judaica, que é uma característica do messianismo, porque boa parte dos seus líderes e integrantes vieram do cristianismo e não passaram por um discipulado, é que nós temos essa fragmentação dentro daquilo que nós só podemos chamar de movimento. Só um movimento, não é uma comunidade, não é um modelo comunitário, não há isso. O que nós temos é várias pessoas, cada um buscando seu interesse, trabalhando para o seu reino. Tem líderes que nem querem se unir. Eu já fiz parte de diversos núcleos e sempre estive aberto. Quem segue meu canal e quem tem amizade próxima de mim sabe que o meu contato, qualquer um pode entrar em contato comigo, falar comigo perfeitamente. Desde líder a um simples seguidor, né? E eu sempre estive aberto, tanto que a gente tem parcerias e amizade com diversas comunidades, não só no Rio, mas fora do Rio, principalmente fora do Rio, né? E a gente, graças ao Eterno, Baruch Hashem, a gente é bem acolhido em diversos locais. Então, já tivemos trabalhos e estivemos sempre abertos a trabalhar para o movimento, para uma construção judaica, só que isso não é uma realidade, não é uma coisa que é participada por todos, né? Porque cada um quer construir da sua forma, quer construir do seu jeito, quer a sua autonomia judaica, e não existe essa autonomia, né? Você querer uma autonomia judaica, querer fazer a coisa do seu jeito, é a mesma coisa de uma pessoa que era separada e casou e ainda quer manter o seu estilo de vida de solteiro. Não é dessa forma, não funciona. Então, é muito natural as pessoas sempre apontarem, né, os gregos, Roma, Antíoco Epifânio e tudo mais como os piores adversários. No entanto, o que a tradição ela nos ensina é que os piores inimigos são aqueles que estão internos. Nas cartas de Yohanan, ele vai falar, inclusive, desses que saíram de nós, mas que não são de nós, ele fala assim, destes afastam-se, porque esses que são o que desconstrói, o que desfragmentam o povo do Eterno, o povo de Hashem. E pior, hoje, né, nós, além de termos pessoas que causam a desfragmentação, temos pessoas ainda que causam também a desconstrução, né, que falam negativamente da tradição, falam negativamente da Torá, da Torá oral, falam negativamente só destacam pontos negativos de uma maneira cristã. Por quê? Porque falam de forma negativa, falando de amor. Falam de amor, falando mal de tradições e de comportamentos judaicos para pessoas, às vezes, que nem são judeus. E a ideia de amor dentro do judaísmo, ela é muito elevada. Ela vai além dessa compreensão cristianizada e ocidental que nós temos, né? Então, o Eterno, ele é amor, tanto que amor, né, é um dos pilares do nosso serviço a Hashem. Amar e temer. Então, existe o pilar do amor e o pilar do temor. Então, dentro do conceito de amor, né, não está isento a correção, não está isento a disciplina, não está isento o juízo, o julgamento, o mishpatim. Yeshua, quando ele vê lá que eles estavam mercantilizando e barganhando de forma maliciosa dentro do templo, ele entra dentro do templo com um chicote, com um azorrague, se eu não me engano, e o chicote come no couro de todo mundo que estava ali errando, né? Aí a pessoa fala assim, nós termos muito messiânico, né, conceituando amor de uma forma cristã, aí os Binei Noah falam assim, vocês falam que Yeshua é amor, o que ele fez, né? Aí usa justamente o gancho que é utilizado por líderes messiânicos com mentalidade cristã, que conceituam o amor de forma errada, aí a gente dá brecha para os adversários
fazerem apontamentos negativos a Yeshua, dizendo que Yeshua não amava ninguém. E, na verdade, aquilo ali não tem nada a ver com uma atitude de amor dentro de uma construção ocidental, cristianizada. Né? Aquilo ali não diminui em nada os atos de amor e as atitudes de amor que Yeshua teve para com o seu povo e a humanidade. Então, irmãos, eu espero que esse material sirva de despertamento, virá outros materiais, né? Se você acha que é exaustivo, está cansativo com o material, o Roshi Ezra só fala de apostasia judaica, ele não fala mal do cristianismo, você pode acompanhar outro canal, nós não estamos preocupados com o número, entendeu? Então, o canal aqui a gente vai abordar aquilo que é pertinente, eu não vou ficar falando de anjo, de demônio, que eu sei que muita gente pede, você poderia falar dos céus, você poderia falar do terceiro céu, você poderia falar dos malachim. Tem muita gente dentro do movimento que só quer assuntos de ordem mística, né? Porque não está preocupado em, na verdade, o judeu, irmãos, entenda uma coisa, a gente tem que estar preocupado em aprender a prática judaica, a viver os mandamentos, a praticar o judaísmo, dentro de um modelo judaico conforme ensinado por Yeshua. E tem muita gente que quer só trabalhar assuntos de ordem mística e espiritual, porque ele quer usar esses elementos para enfeitar suas mensagens. Tem gente que ainda está dentro da igreja aprendendo aqui com a gente aqui e ficar vendendo mensagem e pregação nos púlpitos. Aqui o meu canal não está, nós não estamos preocupados com isso. Então, se você não estiver satisfeito, fique tranquilo, fique muito tranquilo. Não precisa dar like no canal também. Nós iremos continuar trabalhando essa abordagem aqui. Então, fiquem na paz. Um forte abraço para vocês e até o nosso próximo material. Shalom, shalom.